O Senhor, o Rei Salvador. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre você, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que todos vocês estejam bem. E antes de darmos continuidade ao nosso estudo do Salmo de número 98 hoje, eu quero aqui lembrá-los que nos nossos canais do Spotify, do YouTube de Lagoinha Castelo, estão deixados lá para vocês diariamente todos os nossos estudos bíblicos gravados, e você também vai encontrar lá os horários dos estudos bíblicos, das reuniões de culto, da escola dominical, toda a programação da igreja, tudo isso para que você aprenda mais da palavra de Deus, para que você esteja junto conosco e participe, para que você cresça e aprenda a ler a Bíblia diariamente. Eu sempre vou dizer isso aqui para você, querido, mas ler a Bíblia é uma necessidade, é um combustível para as nossas vidas, porque ela é alimento para as nossas vidas, para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, leia a Bíblia sempre e constantemente. Então aqui hoje nós vamos ler o Salmo de número 98, que é um salmo pequenininho, só 9 versículos, que é um convite ao louvor pela salvação do Senhor. Diz o seguinte: cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor tornou conhecida sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Louvai ao Senhor com a harpa e ao som de canto. Com trombetas e ao som de cornetas, exultai diante do Rei o Senhor. Ruja o mar e tudo que nele existe, o mundo e os que nele habitam. Batam palmas os rios. Juntos regozijem-se os montes diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Queridos, versículos 1 e 3 afirmam a salvação de Deus revelada no passado. Nos versículos 4 a 9, o salmista anuncia o juízo futuro que sobrevirá ao mundo, fato que deve motivar a exaltação do seu nome. A ocasião deste salmo é, claro, uma grande vitória nacional que foi alcançada pela mão direita e pelo braço santo de Deus e à vista das nações. Se a vitória divina foi sobre o Egito, a Babilônia ou algum outro inimigo, ela, por certo, prenuncia aquela salvação mais poderosa do pecado, de Satanás e da morte, que Deus nos trouxe por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Essa é a mais maravilhosa das coisas maravilhosas que Deus fez e instiga seu povo a continuar a cantar um novo cântico novo, graças ao milagre novo de sua graça. Os cânticos cristãos de louvor são fundamentalmente um regozijo com as coisas maravilhosas que Deus fez. O chamado do salmista ao louvor não se deve apenas aos poderosos atos de Deus no passado, não. Ele os vê também como evidência do reinado de Deus no presente e como garantia de que ele estabelecerá seu reinado final de justiça na terra. Sem tema triplo, portanto, diz respeito a Deus, o Salvador, e o Rei e o Juiz. Seu tema triplo, né? Diz respeito a Deus, Salvador, Rei e Juiz. O salmista convida o povo de Deus a cantar para ele, louvá-lo como seu Salvador. Convoca todos os habitantes da terra a adorarem-no como Rei, e a natureza, ou seja, o mar, o mundo, os rios e os montes, a prestar homenagem a ele como juiz que há de vir.
A vitória de Deus que inspirou a composição deste salmo foi conquistada somente por Ele, o Senhor, que é o Rei Salvador. Deus não teve cooperação humana, confiou na sua mão direita e no seu braço santo. Uma vez que Deus é espírito, ele não tem corpo, é claro, e portanto nem mãos nem braços. No entanto, essas nítidas expressões antropomórficas aqui simbolizam sua força e sua intervenção direta em nome do seu povo. A redenção de Israel ao Egito e da Babilônia é igualmente atribuída nas Escrituras ao braço forte ou à mão poderosa de Deus. Além disso, essa vitória de Deus não foi um assunto confidencial, mas um espetáculo público. Ele a revelou aos olhos das nações. Nós vemos aqui no versículo 2 que diz: o Senhor tornou conhecida sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações. O que elas viram foi a vitória e a justiça do Senhor. Deus também deu a conhecer seu amor leal e sua fidelidade para com a casa de Israel. No versículo 3 diz: lembrou-se de sua misericórdia, de sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Israel era o povo escolhido de Deus, com o qual ele havia firmado uma aliança solene. Essa aliança ele nunca quebraria nem esqueceria. De fato, o recente livramento era uma prova de sua lealdade a ela. Assim, Israel poderia louvar a Deus não apenas por seu poder, que lhe trouxe a vitória, mas pela fidelidade divina, da qual a vitória nasceu. Embora tenha sido uma vitória conquistada por Israel pelo braço santo do Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, Rei e Salvador, ela foi vista em todos os confins da terra, em cumprimento à profecia em Isaías 52, o versículo 10, a qual João Batista aplicou à salvação de Jesus. A combinação de amor leal e fidelidade também pode ser vista em todo o Salmo 89, o Salmo 92, Salmo 5 e também Miqueias 7, no versículo 20. Depois você pode ler esses versículos. Se o povo de Israel foi convidado a louvar a Deus, o mesmo acontece agora com todos os habitantes da terra. Mesmo que não tenham experimentado a salvação de Deus, como Israel, os habitantes da terra podem, com Israel, reconhecer o reinado de Deus. Ele é o Senhor, o Rei. O poderoso livramento que ele deu ao seu povo é um sinal visível de seu governo, que é soberano, que está acima dos assuntos dos seres humanos e das nações. Deus deve ser adorado não apenas como uma aclamação, mas com canções e instrumentos musicais. Parece provável que essas expressões externas de regozijo sejam escolhidas, porque em geral acompanhavam a ascensão ao trono ou coroação de um novo rei. Por exemplo, quando Zadok ungiu o rei Salomão, a trombeta soou e o povo gritou e alegrou-se com a música. Nós vemos isso lá em 1 Reis, no capítulo 1, versículo 39 e 40. E em 2 Reis, no capítulo 11, versículos 12 a 14, nós vemos da mesma forma quando o rei Joás, ainda menino, foi coroado e ungido pelo sacerdote Joiada, e houve aplausos também. Portanto, o reinado do Senhor deve ser celebrado de maneira semelhante, com canções e brados, com palmas e sons da trombeta. Havia na adoração hebraica o que C.S. Lewis chamou de certo gosto, ou seja, certo gusto, né? Dessa adoração de homens e mulheres, expressada com júbilo por meio de instrumentos musicais da voz humana,
Toda a natureza animada e também inanimada é agora convidada a participar. O mar e tudo que nele há, o mundo e seus habitantes, os rios, os montes estão juntos para se alegrarem diante do Senhor. Nós vemos isso dos versículos 6 até o versículo 9, que diz o seguinte: com trombetas e ao som de cornetas exultai diante do Rei, o Senhor. Ruja o mar, tudo o que nele existe, o mundo e os que nele habitam, batam palmas os rios, juntos regozijem-se os montes diante do Senhor. Olha que tremendo isso. Então, o rugido do mar é a sua forma de adorar. No respingo dos rios podemos ouvir as suas palmas. A razão da alegria deles ainda está no futuro. Parece ser reconhecido que a natureza está sujeita a um tipo de escravidão, como apontará o apóstolo Paulo mais tarde em Romanos, e será libertada somente quando Deus vier para estabelecer o seu reino. Ele já é rei, mas a terra ainda não reconhece o seu governo. Então ele virá para julgar a terra e seus povos. Somente quando o governo de Deus for estabelecido na terra é que os povos e a própria natureza serão subjugados e governados com justiça. Aquele que já demonstrou sua justiça na vitória de seu povo irá exibi-la de novo ao julgar o mundo. Esse julgamento incluirá o castigo dos ímpios, como está claro lá em Isaías no capítulo 11. Mas mesmo nisso, também podemos alegrar-nos, pois conheceremos que verdadeiros e justos são os seus juízos, ou seja, os juízos do Senhor, e de acordo com eles exclamaremos: Amém e Aleluia. Que lindo este salmo, querido. Que o Senhor, o Rei Salvador, seja exaltado para todo sempre, por mim, por você e por todos os que habitam nessa terra, a começar em nós e toda a natureza que nos cerca. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.